Olá! Hoje a nossa conversa vai lá para a Inglaterra vitoriana, sabe? Com a Bathsheba Everdeen. Uma figura e tanto. Uma mulher herdando e, comandando a própria fazenda, algo bem incomum, né? E ainda por cima com 3 homens bem diferentes atrás dela. Exato. Estamos falando de Longe deste Insensato Mundo, do Thomas Hardy. E olha, o material que a gente tem aqui é rico, hein? Tem análise do enredo, com spoilers, claro, do contexto da época, da filosofia do Hardy e até das adaptações que fizeram. Legal. Nossa missão aqui, então, é destrinchar um pouco essa obra, né? Pegar o essencial dessas leituras. Isso aí. Tentar entender o que faz esse livro ser tão marcante até hoje. Perfeito. Então, para começar, vamos situar a história. Segunda metade do século XIX, certo? Inglaterra passando por muita coisa. Muita coisa mesmo. Industrialização a todo vapor. Gente saindo do campo para a cidade. Mudanças sociais começando a aparecer, tipo as primeiras leis de divórcio, ainda bem tímidas, mas já era um começo, né? É nesse cenário que o Hardy coloca a trama, então. Exatamente. E ele faz isso em Wessex, aquela região que ele criou, meio ficcional, meio real, baseada em Dorset. As fontes que a gente leu destacam muito isso. Wessex não é só um fundo. É quase um personagem também, né? Pois é um lugar com história, quase mítico, mas que ao mesmo tempo reflete todas as tensões do mundo rural da época, sabe? Sentindo já o impacto da modernidade. E tem aquela coisa interessante da publicação, né? Que saía em fascículos, em revistas. Sim, uma das análises comenta isso. Provavelmente influenciava o jeito de escrever do Hardy. Tipo, ele tinha que criar ganchos, manter o suspense todo mês para prender o leitor. Isso molda a narrativa, com certeza. Faz sentido. E o estilo dele, falam que é difícil de classificar, mistura realismo, mas tem uma pegada diferente, né? Essa coisa do destino, do acaso. Totalmente. Ele não é um realista puro, tipo Flaubert ou Balzac. Hardy usa o detalhe da vida rural, sim, mas para explorar forças maiores, sabe? O destino, com D maiúsculo mesmo, o acaso. As fontes indicam que ele lia muito, desde a Bíblia até a tragédia grega, filósofos da época. Isso tudo entra na escrita. E tem a crítica social também, né? Meio escondida, mas tá lá. Tá lá, com certeza. Especialmente sobre as regras da sociedade vitoriana, casamento, status, o que se esperava das mulheres. Falando nisso, vamos pra trama. E pessoal, atenção. E spoilers à vista. A Bathsheba, a nossa protagonista, independente, impulsiva, às vezes meio vaidosa, né? Herda a fazenda e pá, decide tocar sozinha. Uma atitude bem ousada para a época. E aí entram os 3 pretendentes. Primeiro, o Gabriel Oak. Ah, o Gabriel, o pastor firme, paciente, ele pede ela em casamento logo no começo, leva um não. Pois é. E aí, numa reviravolta do destino, perde tudo, o rebanho, as economias, e acaba indo trabalhar justamente para ela, como pastor. Mas ele fica ali, leal, vira amigo, conselheiro, ele é a constância, né? Total. Depois vem o William Boldwood, o fazendeiro mais velho, rico, reservado. Isso. E a vida dele vira do avesso por causa de um cartão de Dia dos Namorados que a Bathsheba manda de brincadeira. Tipo, case comigo. Que ideia, né? Uma brincadeira Que vira uma obsessão. Uma das fontes até analisa isso como um retrato da repressão emocional da época. Ele fica completamente fixado nela. E o terceiro, o sargento Troy, o oposto do Boldwood. Completamente. Jovem, charmoso, habilidoso com espada, mas, nossa, totalmente imprudente, egocêntrico. Ele conquista a Bathsheba rapidinho. E aí a coisa desanda de vez. Ela casa com ele por impulso. Sim. E logo depois vem a bomba, o passado do Troy com a Fanny Robin, que era a criada da Bathsheba, lembra? E que estava grávida dele. E a Fanny morre no parto junto com o bebê, chegando no asilo. Que tragédia. É muito pesado. E a cena em que a Bathsheba descobre os corpos na casa dela, e o Troy ainda diz que a Fanny morta significava mais para ele do que a Bathsheba viva. Nossa. Devastador. Daí o Troy some, dão ele como morto no mar. E o Boldwood volta à carga, pressionando a Bathsheba para casar com ele depois de um tempo. Mas o Troy não estava morto. Ele reaparece bem na festa de noivado do Boldwood com a Bathsheba. Que timing. Dramático, né? Típico de Hardy. E aí o Boldwood, no auge da obsessão, não aguenta. E mata o Troy,
Meu Deus. Pois é. Boldwood é preso, claro. É uma sequência de eventos que parece gritar: olha o destino agindo, olha o poder do acaso e das paixões. Mas no final, depois de toda essa loucura, a Bathsheba e o Gabriel ficam juntos. É um final mais leve, né? Comparado com Tess ou o Jude Obscuro. Sem dúvida. Embora essa ideia do determinismo, do acaso, seja muito forte, como as análises mostram, a trajetória do Gabriel Oak traz um respiro. Alguns chamam isso de melhorismo em Hardy. Melhorismo. O que seria isso? É a ideia de que, apesar de tudo, alguma melhoria é possível, sabe? Pela paciência, pelo trabalho, pela resiliência. O Gabriel personifica isso. Ele resiste, ele encontra um caminho, mesmo nesse mundo insensato. Entendi. E a crítica social continua ali, né? Dificuldade da Bathsheba em ser independente naquela sociedade, as pressões sobre casamento. Exato. O livro expõe muito bem as contradições vitorianas, principalmente para as mulheres. A Bathsheba desafia o sistema, mas também sofre as consequências das próprias escolhas dentro dele. É uma crítica que já aparecia na época em que o livro foi lançado. E pensar que o livro continua relevante, né? Com várias adaptações. Muitas. Tem até uma história curiosa que uma das fontes conta sobre uma peça de teatro que o próprio Hardy adaptou e que deu uma briga danada sobre plágio com outra peça da época, The Squire. Sério? Que confusão! Pois é. Mostra que a história mexeu com as pessoas. E claro, teve o cinema. Uma das fontes até elogia a trilha sonora do Craig Armstrong para uma adaptação mais recente, diz que é linda. Mostra como a obra inspira até hoje, né? Até em anime, tipo Kill la Kill tem referência. Que legal! Então, pra gente amarrar, temos a Bathsheba, forte mas cheia de falhas, o Gabriel, a lealdade em pessoa, Boldwood e Troy, consumidos pela paixão e pela imprudência. Tudo lá em Wessex, com o destino e as regras sociais pairando sobre eles. É, uma teia complexa de emoções, escolhas difíceis e as forças tanto de dentro quanto de fora que acabam moldando a vida da gente. Fica a reflexão, então, para quem está ouvindo, até que ponto a gente controla nosso caminho? Ou será que somos mais como os personagens do Horde, meio que levados pelas circunstâncias, pelo acaso? Ou talvez, o que a jornada da Bathsheba, com seus erros e acertos, ensina sobre independência e amor, mesmo hoje em dia? Apoie o canal, curta o vídeo e siga-nos.